Ei, gente, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marciano, professor de redação do Solidari. Essa é a nossa segunda aula aí para falar das competências do Enem. E na aula de hoje nós vamos abordar a competência 2, né? Muita gente chama a competência 2 de tema e tipo. Aqui no título do slide eu quis colocar tema, tipo de texto e repertório para a gente lembrar que a competência 3 aí, ela é um tripé, que inclusive é o nosso primeiro slide de conteúdo aqui, competência 2 um tripé. Por quê? A gente sempre considera a competência 2 como aquela parte que vai cobrar o entendimento da proposta e o tipo de texto, só que ela cobra uma terceira parte ainda. Mas antes de eu falar dessas três partes, vamos ver o que o INEP, lá na cartilha de 2019, fala pra gente sobre a competência 3, né? A competência 3 aí, errei aqui, né? Competência 3, ó, fazer aqui a edição. A competência 3 avalia da gente aí, do participante, né, a capacidade de compreender a proposta de redação, então tem que saber ler a proposta e entender, aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento aí para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Por isso que eu estou chamando ela de tripé, né? Eu preciso de entender a proposta, aplicar conceitos e fazer uma dissertação argumentativa. Aí uma observação. No primeiro vídeo que eu fiz para vocês sobre a competência 1, eu comentei que todas as competências aí são avaliadas de 0 a 200, né? A única que não é avaliada em 0 e não pode ser é a competência 2, por quê? Se você tira 0 na competência 2, ou seja, você não aborda o tema, por exemplo, ou então não segue a estrutura, o seu texto é anulado, ele não é corrigido, inclusive. As outras competências, né, se você zerar a competência 1, 3, 4, 5, o seu texto é corrigido normalmente, tá? Agora, se você zerar a competência 2, ele é anulado na hora, né? Não é nem feita a correção das outras partes aí. Então, toma cuidado, porque existem várias formas de você anular o texto, né? Uma delas é não seguir a estrutura da redação ou tema. Como é que é avaliado, então, a competência 2 segundo a cartilha do participante e a sua grade de correção? Você vai tirar 200 pontos se você desenvolver o tema por meio da argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresentar excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Olha lá como é que o enunciado já fala pra gente. Tema, repertório, que é o conhecimento de mundo, e o domínio do texto. Ai, Lucas, você falou que não é avaliado em 0 pontos, mas aqui tem um 0. Tem, mas se você tiver a avaliação 0, né? A redação, lá, ela é anulada. Então não vai aparecer lá na sua redação 200 na competência 1, 0 na competência 2. Vai aparecer redação anulada. Ela não vai ser corrigida não, tá? Vamos para o próximo aí, então. Vamos ver parte a parte desse tripé, né? Quais são esses três aspectos que formam a competência 2? Eu já vou adiantar, é uma competência um pouquinho mais chatinha, porque ela tem parte técnica, a estrutura do texto, e parte de conteúdo, entender a proposta e ter conhecimento de mundo. Mas ela é uma competência central, né? Tanto que ela pode anular o seu texto, e se você dominá-la, aí a tendência é que você domine o restante do seu texto aí, porque ela é muito complexa, né? Primeira coisa é adequação ao tema, né? O que é adequação ao tema? É quando você discute integralmente, de forma completa, as ideias-chave que apareceram na proposta da sua redação. Lembra que o Enem sempre tem uma frase tema, né? E essa frase tema tem algumas palavras importantes. No ano passado, 2019, o tema do Enem foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Para que eu fizesse uma abordagem adequada, eu teria que falar de democratização, de acesso, de cinema e de Brasil. Aí eu teria uma abordagem completa. O que pode acontecer quando eu não abordo, por exemplo, uma das partes? Vamos supor que eu não falei de cinema, ou não falei de democratização, ou de acesso, ou de Brasil. Pode acontecer o que a gente chama de tangência. Eu vou abordar algumas ou alguma das ideias chave aí. Eu não abordei tudo, eu esqueci uma parte aí. Falei do acesso, mas não falei de democratizar. Quando você não aborda nem
nem sequer uma das palavras-chave do tema aí você está fugindo do tema, né? É a fuga total. Aí nesse caso é que você zera a redação. Então presta atenção, você pode tangenciar o tema, você não vai zerar a redação, mas a sua nota na competência 2 vai ser baixa. Você pode fugir à discussão completa do tema, aí você tem a redação toda anulada. Então toma cuidado aí para não fugir e também não é para tangenciar, né? Ah, Lucas, tangenciar não anula, mas tira uma nota baixa. Como é que a gente pode então fazer para que a gente não tangencie nem fuja do tema aí? Primeira dica que eu vou dar para vocês, usem as palavras-chave da frase tema. Então, se na minha frase tema tinha democratização, acesso e cinema Brasil, use essas palavras pelo menos uma vez cada no seu texto, em algum momento. Você vai ter que usar o tema, então usa pelo menos uma vez no texto aí cada uma dessas palavras. Também vou sugerir usar sinônimos, né, ou palavras relacionadas ao campo de ideia do tema. Então, por exemplo, cinema é difícil ter um sinônimo, mas você tem palavras muito próximas, né? Arte, audiovisual, né? Entretenimento, sétima arte, que é uma expressão que a gente usa para falar do cinema. Então, essas palavras e expressões, elas estão próximas do tema aí, que é o cinema. Então, usem essas palavras, esses sinônimos, essas palavras próximas, que aí você não vai tangenciar e muito menos fugir a discussão da sua redação, né? Outra coisa que a competência 2 cobra da gente é o tipo de texto, né? A estrutura da minha redação. Como eu já falei para vocês no vídeo anterior, o Enem quer dar a gente uma dissertação argumentativa. Para ser a redação tipo do Enem, dissertação argumentativa, eu preciso de introdução com uma tese, desenvolvimento e conclusão. Outros professores em outros vídeos vão explicar mais aprofundadamente o que cada parte é, né? O que é uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, o que é fazer uma tese. Mas basicamente para o Enem aí tem que ter essas três partes, como qualquer texto, começo, meio e fim, né? Se o seu texto falta uma parte, não tem introdução, não tem desenvolvimento ou não tem conclusão, você perde pontos aí importantes na competência 2. Ainda sobre o tipo de texto, né? O que pode acontecer de faltar aí das nossas partes do texto? Ou você realmente não colocou, faltou, ou você fez uma estrutura que o próprio Enem chama de embrionária, né? Lembra que o embrião é um bebê em formação, não está pronto ainda? Ou seja, essa parte aí ela está em formação, não está pronta, está pouco desenvolvida, ela está muito superficial. Olha esse exemplo aqui que eu peguei do Redação Online, né, o site que eu uso para trazer exemplos de redação para a gente. Esse tema aqui é o Enem de 2015, Persistência da Violência contra a Mulher. Esse trechinho que eu trouxe aqui é um parágrafo todo, é o parágrafo de argumentação que a pessoa fez, é ele todo, tá? Ele é curtinho assim mesmo. A pessoa fala assim, ó, infelizmente somam-se as agressões físicas verdadeiras torturas psicológicas por parte de seus parceiros, atitudes estas que as fazem definhar diante do silêncio, principal problema na hora de punir os agressores. Tá vendo que a pessoa não explica quais são as torturas psicológicas? Ela fala de agressão física, você entende, mas o que seriam as torturas psicológicas? Ela também não explica por que esse é o principal problema, o silêncio na hora de punir os agressores, né? Esse punir também não ficou bem colocado aí, né? Enfim, esse parágrafo sozinho não traz muita informação para a gente. Ele é embrionário, ele é uma ideia que poderia ser desenvolvida, mas não foi até o fim. Então aqui no caso eu tenho uma parte embrionária e vai ser penalizada na competência 2. E por fim, uma parte muito importante da competência 2 é o repertório sociocultural, também chamado de conhecimento de mundo, né? O que é esse repertório? Primeiramente, ele é importante porque texto com repertório conquista nota alta, tá? Você pode fazer uma redação do Enem, dentro da estrutura, da discussão, e não ter repertório. Você vai tirar uma nota mediana, né? Para você tirar uma nota alta, considerável, tem que ter o repertório. Como eu falei, o repertório está relacionado ao conhecimento de mundo que nós temos aí. É uma estratégia intertextual, né? É conversa entre textos. Eu chamo um outro texto para fazer parte da minha redação.
E por fim, o repertório ele vai dar potência, vai potencializar as discussões do meu texto, né? Então ele vai dar um embasamento aí melhor para aquilo que eu estou discutindo. O que eu posso usar como repertório aí, né? Existem 3 tipos básicos de repertório. As minhas experiências pessoais, o que eu vivi no meu dia a dia. Não é legítimo e também não deve ser usado, tá? Ah, Lucas, mas eu tenho um caso da minha avó, o meu caso, eu vivi, mas não é legítimo, não é legitimado, né? Faltou aqui, ó, não é legitimado e eu não posso usar, porque não vale de nada, né? Eu falar que tal coisa acontece porque eu vivi, tá, mas só você viveu então, né? Então não tem valor. Outro repertório que você pode usar são os textos motivadores. Esse repertório você pode usar no seu texto, mas usa com cautela, tá? O Enem quer o seu conhecimento de mundo. Se você só tem texto motivador como base, quer dizer que você não tem conhecimento de mundo, né? E o repertório que o Enem quer que você use e deseja bastante é o repertório das diversas áreas do conhecimento. Ele deve ser empregado no seu texto. Então leia bastante, estude bastante para ter conhecimento de mundo. Uma observação em relação a texto motivador, aqui embaixo. Excesso de cópia de outros textos aí, eles são penalizados. Então eu fui fazer a redação do Enem, eu li os textos motivadores, copiei boa parte lá, né? Copiei um parágrafo inteiro, vários trechos. O meu texto vai ser penalizado. Por quê? Porque eu não estou mostrando conhecimento de mundo. E aí presta atenção. Se o seu texto é feito apenas de cópia, ele é todo copiado, ele só é cópia, ele vai ser zerado, porque o texto não é seu, é só um tanto de cópia. Mas vamos supor que ele tem muita cópia, mas também tem uma parte boa que você escreveu, né? Então vamos supor, você escreveu 15 linhas suas e mais 10 linhas aí de cópia, né? Essas cópias aí vão ser penalizadas, tá? Você não vai ter o texto zerado não, mas você também não vai tirar a nota 1000 não. Então toma cuidado com as cópias aí de texto motivador ou de outro lugar. Para que você faça um bom uso do repertório no seu texto aí, você tem que considerar algumas coisinhas, tá? O repertório ele precisa ser legítimo. O que é um repertório legítimo? Comprovado e concreto. Então, se eu falo da minha experiência, a minha avó passou por isso, ele não é concreto, não é comprovado, porque é o que estou falando, né? Aí, se é verdade ou não, você vai ter que acreditar em mim. Então, não é comprovado, eu não posso usar. Tem que ser um repertório legítimo. O meu repertório também tem que ser pertinente ao que eu estou discutindo. Se a minha discussão é sobre a violência contra a mulher, eu não posso trazer um repertório que fala sobre os indígenas, ou sobre o cinema, ou então sobre a escravidão no Brasil, né? Ele tem que estar relacionado àquilo que eu estou discutindo. Ou então eu tenho que conseguir relacionar, tá? Porque às vezes o repertório que eu trago não está diretamente associado ao tema. Então vamos supor, eu estou falando de persistência da violência contra a mulher. E aí eu cito no meu texto a Constituição Federal, né, Constituição de 88, que fala dos direitos básicos da população. Se a gente for pensar, a Constituição de Direitos Básicos não está diretamente ou principalmente relacionada à violência contra a mulher, mas eu consigo fazer um vínculo aí, ó. As mulheres não têm os direitos básicos assegurados aos cidadãos pela Constituição. Aí eu consegui fazer uma associação, ele se tornou pertinente. E por fim, o meu repertório tem que ser produtivo, ou seja, ele tem que ser usado atrelado às ideias do meu texto. Então, se eu citei um repertório, um conhecimento de mundo, ele tem que estar relacionado, preso, vinculado à minha discussão. O que você pode usar como repertório aí para a sua discussão? Você pode usar a definição de dicionário, por exemplo. A história, você pode usar a alusão. Qualquer frase de pensador, escritor, especialista, filósofo, sociólogo, né? Pensadoras, escritoras, filósofas e sociólogas. Obras como filmes, livros, séries, músicas e poemas. Sim, música e poema, você pode usar a letrinha ou versinhos lá. Dados, né? Pesquisas do IBGE, você também pode usar. As mídias no geral que você usa para acessar informação, jornal, telejornal, revista, rede social. E as nossas disciplinas do dia a dia, português, matemática, história, geografia.
Tudo aquilo que é conhecimento de mundo legítimo, concreto, você pode usar no seu texto, tá? Olha um exemplo aqui de redações que fazem uso de repertório sociocultural. Nós vamos comparar para ver se o repertório está bom ou não. Todas as redações são do Redação Online para o mesmo tema, violência contra a mulher. O primeiro texto fala assim, ó: por mais que tenham sido criadas variadas maneiras de denúncia contra esses ataques, muitas mulheres ainda sofrem abusos morais, sexuais, verbais, dentre outros, e são reféns disso, pois muitas, além de agredidas, são chantageadas. Vamos pegar só esse finalzinho aqui. São chantageadas. Essa informação eu não tenho. Eu concordo com o parágrafo que fala que as mulheres são violentadas, porque é um conhecimento de mundo que a gente partilha. Agora, o tipo de violência que elas sofrem, o qual que é mais comum ou menos comum, eu já teria que ter uma informação um pouco mais concreta. Então, tá vendo que esse conhecimento de mundo dessa pessoa é muito superficial, é o senso comum? Eu não sei se ele me convence tanto assim. Ele me convenceu quando ele fala que as mulheres são abusadas, inclusive é o tema do Enem, mas falar que elas são chantageadas, por exemplo, né? Enfim, aí eu já não sei. Então, esse conhecimento de mundo aqui não foi muito bem empregado, ele não me convence. Olha a redação de baixo que faz uso de um repertório concreto. Em primeira análise, conforme o filósofo Aristóteles, a política deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Nesse contexto, a grande incidência de casos de violência contra a mulher no Brasil contemporâneo é o reflexo da ineficiência política do Estado. Olha lá, Aristóteles é um repertório legitimado? É, né, da filosofia. Ele é pertinente ao tema? Por enquanto não, porque ele está falando de política, de justiça, de equilíbrio na sociedade. Mas ele foi pertinente ao tema nesse contexto, que foi porque a pessoa conseguiu vincular, então ele se tornou produtivo. Ele é legítimo, ele ficou pertinente e ele foi produtivo, está atrelado ao tema discutido aí. Isso que é um repertório sociocultural bem empregado na sua redação. É assim que você tem que fazer. Pois bem, gente, na aula de hoje nós vimos aí a competência 2, né, que é o nosso tripé. Ela cobra conhecimento da estrutura do texto, adequação da discussão do tema, né, da redação, e também o nosso repertório sociocultural. Como eu falei, é uma competência complexa, mas se você souber dominá-la, a tendência é que você domine o restante do texto aí. Se você tiver dúvida, sugestão, alguma observação, alguma crítica, deixa nos nossos comentários aí que nós respondemos na medida do possível. E aproveitando, né, segue a gente aí nas redes sociais do Solidário, né, a gente está no Facebook e no Instagram como @solidariopré-vestibular. Segue a gente lá, marca, comenta, compartilha, indica para os amigos aí que estão estudando para o Enem, tá? E aí, até o nosso próximo vídeo. Grande abraço para vocês aí.